Salve Maria Imaculada, santa noite a todos. Vamos iniciar aqui uma live muito esperada aqui na Cura das Lágrimas por todos que acompanham. Então, hoje vamos falar sobre as moradas do Castelo Interior, né? Uma live que já vem nos convidando para conhecer mais esse caminho de santidade. Vamos trazer aqui o professor Leonardo Penitente, ele que vai nos ajudar nessa compreensão, né? Um grande estudioso, né, que conhece bem Santa Teresa d'Ávila e que irá compartilhar nesta noite conosco, né, tudo que ela nos deixou nesta obra, né? Ela que é uma doutora da Igreja Católica. Então vamos ouvir, né? Logo mais às 20h30 a gente inicia aqui pontualmente a nossa live para aprender mais sobre esse caminho de santidade e que Santa Teresa d'Ávila vem nos ensinar. Vocês já conheciam as moradas do Castelo Interior, que tem esse caminho para se fazer, né? Em que morada que eu estou agora? Será que eu sei responder essa pergunta? Então, essas questões, né? O professor Leonardo Penitente vai nos trazer a refletir sobre as moradas do Castelo Interior e mediante tudo que ele vai compartilhando conosco, a gente vai se colocando, estou na primeira morada, estou na segunda ou estou na terceira, não estou em nenhuma. Então, vai trazer essa reflexão. Então, vou pedir para que vocês possam, né, compartilhar. Vou cumprimentando quem está chegando aqui pelo Instagram. Nessa live, depois ela vai ser publicada também pelo YouTube, mas ao vivo por aqui. Então, seja bem-vinda. Senhora Ana Beatriz, Ellen Suzy Constantino, Senhora Angelice, Patrícia Reis Milagres, sejam todos bem-vindos. Deixa eu tô tentando ler este nome. Mabertolacchini, acho que é isso. Depois você coloca seu nome para eu pronunciar certinho. Carla, seja bem-vinda. Flor, Ponto Redoma. Muito difícil, né? Mas é possível. Precisamos, né, pedir a graça, pedir ao Espírito Santo para que nos ajude, né, nesse crescimento das moradas. Então, é possível. Temos muitos santos, e que eles possam interceder por nós, né, neste caminho. Vamos pedir também a Santa Teresa d'Ávila, que deixou essa obra, para que possa nos ajudar nesse caminho, né? Perseverar sempre, exato, sempre, todos os dias. Amém? Vou pedir para que vocês possam compartilhar essa live. Eu já vou pegar aqui no meu cantinho inferior direito, tem aqui essa setinha. Então, já vou aqui enviando aqui para umas, 10 pessoas aqui, para que possa, saber que a gente está ao vivo e vamos compartilhar. Pronto, já fiz minha parte, já mandei. Mandem vocês também para que a gente possa realmente ter esse conhecimento, né? E Nossa Senhora disse lá em Fátima, em 1917, muitas almas se perdem por falta de conhecimento. Então, esforçai-vos, vamos estudar, vamos conhecer então, nesta noite, as moradas do Castelo Interior. Então, mais um pouquinho, o professor Penitente vai entrar e a gente vai iniciar para que a gente possa fazer, né, nossa oração inicial e ele logo vai começar para falar sobre essas moradas. Estão preparados? Vocês estão falando da onde? Qual estado que vocês estão? Cidade, estado? Seja bem-vinda, senhora Sônia Monção, senhora Fabiola, Cláudia Matos, todos bem-vindos e bem-vindas. Parnaíba, Piauí, Salvador, seja bem-vinda. Está sempre por aqui, Itabira, Minas Gerais, senhora Virgínia, seja bem-vinda, entrou agora. Muito bem, com a graça de Deus, já estamos assim, né, em vários cantos do nosso país e fora também, né? Tem pessoas que nos acompanham de fora do Brasil também, como na Itália, como nos Estados Unidos, né, em Portugal.
né? Sejam todos bem-vindos, é muito bom. Termos apóstolos e devotos de Nossa Senhora em todos os cantos do Brasil, para que a gente possa fazer esse trabalho de divulgar as lágrimas de Nossa Mãe Santíssima. Muito bem, a gente vai já só aguardando aqui a entrada do professor Leonardo Penitente. Assim que ele entrar, que eu acho que eu não vi que ele entrou. Eu não dei, deixa eu ver, acho que ainda não entrou não. Para que a gente possa já iniciar aqui a nossa live. Deixa eu ver se ele me deixou alguma mensagem. Prontinho, mais uns minutinhos. Vocês já mandaram, gente, os aviãozinhos? Já? Eu já? Vocês mandaram? Mandem aí. Faça essa caridade, porque eu tenho certeza que essa live vai ajudar muita gente. Certeza. Mandem aí os aviãozinhos, que o professor, logo, ele vai entrar aqui. Deixa eu ver se ele está aqui já. Convidar. É o Matheus. Matheus Bertolacchini, eu acredito que o nome dele seja assim. O sobrenome, né? Matheus. Mata. Seja bem-vindo. Muito bem. Ponto Cruz Oficial, seja bem-vindo ou bem-vinda. Senhora Camila, Leonardo Medeiros, seja bem-vindo. Mais um pouquinho, pedir para que vocês tenham essa paciência, né? Essa virtude, para que a gente possa já iniciar aqui. Pronto, Leonardo, professor já está conosco, já vou convidá-lo para que a gente possa iniciar então. Para que mais pessoas conheçam o conteúdo dos castelos, né? Da morada interior. Então, vamos receber o professor Penitente. Ajuste na câmera. Caiu a conexão, deixa eu convidar novamente. Senhora Bia, seja bem-vinda. Bia Maternidade, Underline Família. Gente, siga esse perfil da senhora Bia. Vocês aprendem demais, né? Com as coisas do dia a dia, enquanto mães. Então, podem seguir aqui, Bia, Underline Maternidade, Underline Família. Seja bem-vinda. Ficamos muito felizes de ter a senhora aqui. Ei, boa noite. Boa noite, Boa professor. noite, Lu. Eu acho que minha câmera está invertida aqui, eu não estou conseguindo desinverter. Isso, ela está invertida. Não tem aquela setinha de giro? A setinha de giro? Vamos ver aqui. Vamos vir o celular. Vamos tentar novamente. Professor, geralmente tem aquela setinha na própria nossa câmera. Uma setinha assim girando. Veja se o senhor consegue achar essa setinha. Fica bem na parte frontal mesmo da câmera do telefone. Vamos ver. Convidar mais uma vez. Enquanto isso, vamos chegando, cumprimentando. Vai dar certo. Reza aí, gente. Reza aí. Vamos rezando já a ejaculatória de Nossa Senhora das Lágrimas. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubarem pele infernal. Com a graça de Deus, a gente já inicia aqui, então, essa live com o professor Leonardo Penitente. Professor, você consegue me mandar o convite? Que eu não estou mais lhe achando aqui.
Será que caiu a conexão dele? Vamos fazer nossas orações para que dê tudo certo, né, gente? Para que dê tudo certo. Com a graça de Deus. Que nem eu falei para ele, né? Tudo para a honra e glória de nosso Senhor. Que nós façamos. Eu tenho certeza que esse é um conteúdo que vai nos ajudar muito também. Entro novamente. Deixa eu ver se a gente consegue agora, com a graça de Deus. Não, virou. Tá virado. Não sei por quê. Professor, tem uma setinha assim na parte da frente da sua câmera, umas setinhas? Tem uma setinha, mas só que ela está em cima dos comentários. Ah, agora virou. Agora Que virou. bom. Graças a Bendito Deus. seja Deus, bendito Aí, seja deu Deus. certo. Graças a Deus. Deilu, tudo bem? Boa noite. Melhorou agora, professor, com o senhor aqui. Ah, graças a Deus, né? Estou à disposição, uma alegria muito grande. Boa noite a todos que estão nos ouvindo também, nos vendo. Gente, vocês estão escutando direitinho o professor Leonardo Penitente? Tá bom o áudio Deixa eu dele? colocar aqui. Me avisem, por favor. Bom, Eu estou te escutando muito bem. eu também estou lhe escutando muito bem, mas deem feedback do nosso áudio. Espera aí que o pessoal vai já falar. Vocês estão Tá escutando ótimo. bem? Sim, sim, já está vindo feedback. Sim, Muito sim, bom. sim. Muito bom. Então, sem mais delongas, né, professor? Vamos começar aqui Vamos, a nossa live. Mas antes, claro, vamos fazer o sinal da cruz, né? Invocar o claro, Espírito Santo e São Miguel Arcanjo. Afinal de contas, as batalhas estão aí todos os dias, para que possa ser claro. uma live muito frutuosa em todos os corações que ouvirem esta live. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Eu quero convidar a todos também para que possamos juntos rezar uma Ave Maria pelo professor Leonardo Penitente, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua vocação, para que ele possa ser luz, sal e luz na vida das pessoas que estiverem sempre em seu caminho. E que esta live seja muito frutuosa, que realmente nasçam daqui grandes santos a partir desta live também, que muito nos ajudará nesse caminho de santificação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Amém? Amém. Amém. Muito Então, obrigado, professor, Lu. imagina, professor. Eu queria que o senhor, antes da gente começar, muitas pessoas não lhe conhecem ainda, que o senhor sim, se apresentasse brevemente, falasse um pouquinho do senhor, da sua família, da sua vocação, enfim, tá bom? Claro, tá bom. Então, me chamo Leonardo Serafini Penitente, né? E eu sou casado, né, com a Sabrina. Eu tenho 3 filhos lindos. Então, Deus me agraciou com um casamento maravilhoso também. E, então, cumprindo aí esta vocação matrimonial. E já depois de um pouco mais experiente, com mais idade, eu senti um chamado, tive uma conversão. E a partir de então eu me encantei muito pela vida dos santos. E eu tenho feito um trabalho quase que exclusivo sobre a vida dos santos. Não é? Então, meu apostolado na internet hoje, Lu, é todo sobre a vida dos santos. Né? Nossa, bendito seja Deus. Assim, só, não só a vida particular de alguns santos, né, pelos quais eu nutro uma grande devoção, mas também de forma geral, né, como
como a igreja nos ensina, qual é o caminho, né, mais seguro que a igreja nos ensina para nós atingirmos o máximo de santidade que a gente pode atingir nesta vida. Então, eu tenho me dedicado a isto. Eu acho que isto é... Eu acho, tudo bem, eu estou julgando um pouquinho aqui, né? Puxando a Sardinha pro sardinha seu para a minha lado. panela, mas Aham. eu acho que é o assunto, se não for o mais, é um dos mais bonitos da igreja. Não, e ainda hoje na live, agora, antes de nós entrarmos aqui ao vivo, falando assim, quando a pessoa quer se interessar a conhecer a Igreja Católica, que ela não comece assim, entrando logo na Sagrada Escritura, também precisa da Sagrada Tradição, mas que ela mergulhe na vida dos santos. Quando a gente mergulha na vida dos santos, nossa! É E uma grande aí, escola mesmo. a gente trouxe aqui Santa Teresa d'Ávila, porque nos cadernos que deixados dos escritos de Irmã Amália está Santa Teresa, né, de É. Jesus, cita. Então, ela precisava estar aqui junto conosco, mesmo sendo a devoção ao Céu das Lágrimas, porque ela tem muito a nos ensinar. E essas moradas do castelo interior que ela nos ensina, eu queria que o senhor falasse para nós, né? O que são essas moradas desse castelo interior? E como que eu vou saber qual morada que eu estou nesse caminho de santidade, né? E, e aí a gente estava tava conversando aqui com o professor penitente, e falar sobre todas as 7 moradas é bastante coisa, nosso tempo não vai nos permitir, mas nós combinamos nesta noite de falarmos sobre as 3 primeiras, porque a gente vai demandar tempo das 3 primeiras. Então combinamos assim, né, professor? Vamos falar, ele vai comentar das 7, assim, muito rápido, mas vamos nos ater nas 3 primeiras, que é onde nós precisamos aqui, ó, né, trabalhar bastante. Então, é um assunto extenso e vamos iniciar. Então, professor, fale aqui para nós o que é esse castelo, né? As Vamos lá. moradas do castelo interior, por Tá bom. favor. Com todo prazer. Olha só. Bom, Lu, primeira coisa que eu costumo falar quando a gente trata desse assunto é o seguinte: entender bem o que nós estamos estudando. Por quê? A vida espiritual, a vida de um santo, ela é muito dinâmica. Deus, que é a perfeita sabedoria, ele é muito criativo quando ele quer fazer uma pessoa santa. Ele quer fazer todos nós batizados santos. Né? A gente que às vezes não permite. Então ele tem muita criatividade. Portanto, é necessário concluir que não existe nenhum santo parecido com o outro. Nenhum santo é igual ao outro. Então, a primeira coisa que nós temos que saber, eu acho que a primeira coisa que precisa ficar claro, e eu vou tentar falar tudo para a gente conseguir dar o máximo de informação em pouco tempo, então eu tenho que ser muito objetivo. Caso as pessoas que estejam assistindo tenham algumas dúvidas, anotem aí que a gente responde depois, mas eu preciso ser muito objetivo. Ó, Então, aproveitem, tem um balãozinho aqui, uma caixinha com interrogação. Coloquem as dúvidas isso, todas lá. Concentrem lá as perguntas, tá bom? que depois a gente vai respondendo. Então vamos lá. Então, não há nenhum santo igual ao outro, é igual a impressão digital. Cada um tem uma impressão digital diferente e os santos têm uma fisionomia diferente. Cada santo é diferente, não vai ter nenhum santo igual. Ponto, 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 ponto. Isso tem que ser entendido. Aí alguém pode perguntar, ora, se nenhum santo é igual ao outro, como é que pode como é que a gente pode querer dizer que existe um caminho único pelo qual todos vão passar? Porque isso que Santa Teresa de Jesus ou Santa Teresa d'Ávila é a mesma pessoa fez. O que Santa Teresa fez no seu principal livro, ela tem vários, mas o principal é o Castelo Interior, o Livro das Moradas, porque foi o último que ela escreveu. Ela tinha aproximadamente 62 anos, e ela já tinha passado por todas as moradas, então ela escreveu em retrospectiva. Não é? É a obra máxima dela. Eu acho que ninguém nega isso. Então, o que ela quis fazer ali é dizer, ó, todo mundo vai passar por isso. Tudo que eu estou escrevendo aqui, todo mundo vai passar. Agora, como é que nós podemos ter essas duas afirmações que parecem ser contraditórias? Parecem ser contraditórias. Nenhum santo é igual ao outro, no entanto, porém, tem um caminho único pelo qual todos passam. Ora, então nós temos que resolver já esse primeiro problema. Antes de nós falarmos das moradas, nós temos que resolver esse problema.
Porque todos nós vamos passar, se quisermos, se deixarmos, pelas 7 moradas. Mas nenhum santo é igual ao outro. Bom, como é que a gente resolve isso? É simples. Estas moradas são padrões aproximativos. São certas disposições que as almas terão que passar, e elas passarão por elas. Mas cada alma vai passar de uma maneira diferente. Então, o caminho ele é universal. Todos nós vamos passar por este caminho. No entanto, todas as almas, individualmente, de maneira singular, elas passarão de maneira distinta. A maneira é distinta, mas o caminho é o mesmo. Então, todos nós vamos enfrentar esses caminhos. Esses caminhos são padrões aproximativos. E tem muita razão de ser isso, porque não é caótico. O caminho de santidade ele não é caótico. Ele não é irracional a ponto que ninguém pode saber o que vai acontecer. Porque se fosse irracional e caótico, os diretores espirituais ficariam perdidos. Nós mesmos ficaríamos perdidos. Então, por que estes caminhos existem? Por que essas moradas existem? Por que Deus permite que a gente identifique certos padrões aproximativos, certas características nesse processo, certas características universais que todos nós vamos passar, embora cada um vá passar diferente? Por que Deus permite isso? Para que a gente não fique totalmente perdido. Ora, por exemplo, é muito diferente. Um diretor espiritual ele vai agir de maneira muito distinta com uma alma que está na primeira morada do que aquela que já está na quinta, que já está na quarta. Essas almas passam por experiências distintas. O demônio age de maneira distinta em cada uma dessas moradas. Aliás, eu tenho até um curso sobre isso. Quer dizer, a maneira como o demônio vai agindo em cada morada dessa, ele intensifica a ação. Então, é necessário que as pessoas saibam disto, para que elas também possam ter mais ou menos um quadro seguro de onde elas estão e como elas vão poder atravessar aí esse mar turbulento de uma maneira mais segura. Sim, cada alma é diferente da outra, mas isso não significa que o caminho é caótico, é um caos. Existem certos padrões que a imensa maioria das almas passam. É muito raro Deus violar estes padrões universais. É muito raro. Muito raro. Não vou dizer que não acontece, porque Deus não está preso a nada, mas é muito raro. São padrões, são disposições. Bom, dito isto, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, que nós estamos aí no século XVI, porque há muitas santas com o nome de Teresa, então pode confundir. Né? Sim. Então, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, ela vai traçando certas disposições, características, que, em geral, nós vamos encontrar em cada morada do castelo interior. Mas eu acho que seria muito conveniente que a gente começasse com aquelas almas que estão fora do castelo. Por quê? Mas, professor, só para claro, quem está chegando assim, mas o que é castelo? O que é morada? Isso, vamos lá, vamos chegar lá. Onde? Vou entrar num castelo, né? Depois, quem está chegando para... Vou chegar lá. Então, veja bem. Quando Santa Teresa tinha 62 anos, o seu diretor, o padre Graciano, determinou que ela escrevesse este livro, que num primeiro momento estava destinado para as monjas do Carmelo Descalço, que foi a ordem fundada por Santa Teresa de Jesus. Carmelo Descalço. Já existia um Carmelo, que era o Carmelo Calçado,
já existia um Carmelo, e ela viu que as regras estavam muito frouxas e ela então criou uma nova ordem, que é o Carmelo Descalço, a tentativa de voltar né, às observâncias originais. Né? Bem, então Santa Teresa, ela tinha algumas monjas que estavam com ela. E o padre Gracian, que era o seu diretor espiritual, pediu que ela escrevesse essa obra chamada O Castelo Interior, ou o Livro das Moradas, com 62 anos de idade. Ela já estava com uma idade muito avançada, muito adoentada, porque ela era uma mulher muito ativa, já tinha fundado muitos mosteiros carmelitas descalços, já tinha fundado a ordem, etc. Tal. E ela, no momento, falou, mas como eu vou fazer isso? Então ela pediu luzes de Deus. Né? Em 6 meses ela escreveu o livro. Né? E aí, ela mesma descreve. Né? Então ela vai escrever o livro está dividido em 7 moradas. E os primeiros capítulos são dedicados às primeiras moradas. E ela então disse, olha, eu não sabia o que falar e como escrever. Ela fez as suas orações e Deus a iluminou. E ela diz que Deus a iluminou. E ela então teve a ideia de um castelo. Ela teve a ideia da alma como um castelo. Segundo ela, a alma é um castelo. Então, quando a gente fala de castelo interior, nós estamos falando da alma. A alma é um castelo. A alma é um castelo. Feito. E por que ela teve essa imagem? Por que Jesus deu esta imagem de castelo para ela? Porque o castelo... O que um castelo tem? Nós precisamos lembrar que Santa Teresa, ela vivia num contexto de uma Europa, quer dizer, ela vivia na Espanha, e ela vivia numa Europa que estava saindo da Idade Média. Tinha acabado de abandonar a Idade Média. Então, até hoje, algumas cidades da Espanha têm muitos castelos. Então, essa imagem do castelo para uma pessoa da época de Santa Teresa era uma imagem muito clara. O castelo, se você entrar num castelo medieval, ele tem vários compartimentos, várias moradas. Você começa pelo portão principal, tem uma antessala, vai entrando, e no centro dele você tem os aposentos do rei. Então, Santa Teresa, ela enxerga a alma humana como um castelo que tem várias moradas. E que você vai entrando. E o seu objetivo é chegar lá no centro. Lá no centro, onde está Jesus, que é o Rei majestoso. Os aposentos do rei. Os aposentos do rei. Você, para ter com ele as núpcias do Cordeiro. Lá no centro. Então você vai entrando. Então o castelo é a nossa alma. E você tem que ir, você vai entrando na alma até o centro dela. Onde está Jesus. Que lindo. Então, nosso dever, durante esta vida, a vida neste mundo, a gente vai se recolhendo cada vez mais para você ser um homem cada vez menos exterior e vindo cada vez mais para dentro da alma, para dentro do castelo. E ser cada vez mais interior, porque lá você vai encontrar Jesus. Você não precisa encontrar Jesus fora. Jesus está dentro da sua alma. Quantas pessoas perdem tempo querendo ver Jesus, querendo que Jesus, de repente, saia do céu e apareça de corpo e alma, de preferência, no seu quarto enquanto você está rezando. Eu sei que nós temos esses interesses que são... Algumas vezes são até... Eu sei que a palavra é um pouco forte, mas são carências. Nós temos carências. Às vezes nós queremos tocar as chagas de Jesus, como São Tomé, queremos tocar a mão de Jesus, queremos que Jesus apareça. Mas
não é adequado isso. Ele está dentro da alma, ele está lá no centro, no principal aposento, no aposento central da nossa alma. Lá ele está. Então, encontrar Jesus é entrar cada vez mais na alma. É ser menos um homem mundano, uma mulher mundana, que tá querendo muito agradar o corpo. É lá dentro, você tem que encontrar Jesus dentro da alma e não fora. Não é? E ela também subdivide esse castelo em várias moradas. Como todo castelo tem. Como toda casa, nós podemos hoje trazer para. Eu estou aqui num apartamento, nós podemos trazer para a nossa realidade de apartamento, de casa. Sim. Né, toda residência, todo domicílio, ele tem em moradas, que começa da porta e vai até o ambiente principal deste castelo. Né? Então, e Santa Teresa diz, bom, existe a porta de entrada. E para além da porta, tudo que está fora do castelo. É o homem exterior. É o homem que não entrou ainda na sua alma. É o homem exterior. É o homem que está vivendo com o mundo. Está sendo atraída pelo mundo, pela carne e pelo demônio. Tudo que está fora. O que está fora. Então, essas pessoas não estão protegidas. Não são recolhidas. Elas estão fora. São pessoas dispersas, que ouvem muito ruídos. São pessoas sempre muito atarefadas, corridas. Não tem vida recolhida. Não tem vida recolhida. São epiteliais, superficiais e epiteliais. Querem encontrar Jesus no arrepio da pele, mas não querem encontrar Jesus dentro da alma. Agora, então Santa Teresa já começa assim. Vamos falar das almas que estão ao redor do castelo, rondando o castelo. As almas que ainda não entraram sequer na primeira morada. E é importante, Lu, falar disso, porque muitas vezes nós achamos que entramos no castelo, mas nós não sequer entramos na primeira morada. Porque na primeira morada, né? Sequer estamos na primeira morada, porque Santa Teresa é muito clara quando ela descreve uma alma que está fora do castelo. E é muito provável que muitos de nós possamos vestir a carapuça. Porque Santa Teresa diz com muita clareza, há muitos que vão na missa todo dia, que rezam o terço todos os dias. Mas isso tudo é exterior. Não é isto que garante a entrada no castelo. Uma vida interior, uma vida de recolhimento, uma vida que já está começando a caminhar para lá para o centro do castelo, encontrar Jesus. Todo domingo, comungo, confesso. Não, é isso. Eu nem falo da missa todo domingo, porque isso aí, quer dizer, às vezes vão na missa até todos os dias, ou vão 3 vezes a semana, 4 vezes a semana. Tem uma vida regular de piedade, mas isso, Santa Teresa, isso não quer dizer nada. Isto não quer dizer nada. E nós podemos... Santa Teresa não usa essa palavra, mas lendo ali os primeiros capítulos do livro das moradas, a gente pode chamar algumas almas que vivem um catolicismo exterior de alma, do verniz católico. São almas católicas de verniz. Vão à missa todos os dias, rezam todos os dias, rezam o terço antes da missa todos os dias, às vezes até acorda 4 horas da manhã para rezar com o Frei Gilson, mas estão fofocando, comem o que não deve, são gulosos, cheios de pecados mortais, e aí cada um tem que analisar a sua própria consciência.
Então, como é que eu sei que eu abri a porta do castelo, estou no primeiro aposento, na primeira morada? Estou ali na copa. Como é que eu sei que eu estou na copa? Que eu já entrei, estou fora. Então, diz Santa Teresa, primeira morada, não tem mais pecado mortal. Oração, vida de oração, mas sem pecado mortal. Porque vida de oração, mas continua cometendo pecados mortais, não está na primeira morada. Aí Gente, vem vai a pergunta. anotando aí, gente. Primeira morada, anotem aí. Então, primeira morada. Primeira morada é sem pecado mortal. Então, uma alma que está na primeira morada, pelo menos, não pode estar com pecado mortal. Depois, o início de uma vida de recolhimento, o início de uma vida de oração. Depois, terceiro requisito, humildade. Humildade é a palavra que Santa Teresa, é uma das palavras que Santa Teresa mais usa em todo o livro das moradas. Estado de graça, ou seja, sem pecado mortal, você está na graça. Estado de graça, vida de oração, começa uma vida de oração mais recolhida e humildade. Ponto. Pois bem, o que é pecado mortal? Tá vendo? É por isso que eu falo, se você for tratar de todos os assuntos, fica muito difícil. Não Porque dá, um não tem assunto puxa o outro. Um assunto puxa o outro. Não tem como, é. Mas, Leonardo, tá bom, mas o que é um pecado mortal? Como saber que eu estou cometendo pecado mortal? E como saber que eu não estou mais com pecado mortal? Porque sem isso você sequer sabe se você está aprimorado. É verdade. Como vou saber se eu não sei nem quais são os pecados, né, É, as então aí ofensas? começa um problema, Veja bem, isso é um assunto talvez para um outro momento, porque senão a gente não vai conseguir Sim. sequer chegar na Na terceira morada. terceira, vamos Né? avançando. Então vamos lá, primeira morada, sem pecado mortal, oração. Na primeira morada, a oração é vocal. Então, aí nós temos. Isso é uma coisa, o Lucas, precisa ser falada, porque eu peço até desculpas às pessoas, porque é o meu jeito de falar, eu sou muito direto e tento ser Direto. o mais honesto e franco possível. Né? Porque eu acho que nesses assuntos, se a gente ficar muito ambíguo na fala, ou cheio de rodeios, tem que ser direto. Isso é As... bom, professor. Continue, tá ótimo. Tá, obrigado. Deus nos guarde. Tá Enfim. bom. Ó, Deus que fez uma mula falar, não é? Me fazer falar não é muito difícil. Então, o que acontece? A, uma alma que está na primeira morada é típico da primeira morada uma oração mais vocal, verbalizada. São aquelas Ave Marias rezadas com a boca, com o manejo dos lábios. Santa Teresa fala em manejo dos lábios. Um Pai Nosso, até orações livres, que você conversa de maneira mais espontânea com Deus, fala alto, ou fala verbalizando, não precisa ser alto necessariamente. Né? Estas almas que rezam muito com a boca, claro que você não pode fazer disso uma lei geral, porque nem na sétima morada, você abandona a oração vocal. Mas viver só de oração vocal é o típico sinal de que você ainda está na primeira morada, ou seja, você está engateando, você ainda é bebê. Você tá precisando subir um pouco mais. Então, um diretor espiritual, um padre que é um diretor espiritual, se ele percebe que o dirigido dele, né, ou a pessoa que ele dirige, está muito de oração muito vocal, ele já tem que passar alguns exercícios para a pessoa começar a subir. Subir. Então, essas almas de primeira morada, a oração delas é muito vocalizada ainda.
e muito, muito distraída. E aí, duas coisas sobre as distrações na oração rapidamente. As distrações involuntárias, elas não invalidam a oração, mas as voluntárias invalidam. Inclusive, Santa Teresa de Jesus, no Livro das Moradas, no castelo anterior, chama as almas que rezam com o manusear da boca, o manejo da boca, mas distraída de bestas, que são os animais. Porque o que diferencia os homens dos animais é a capacidade de saber o que está fazendo, porque é racional. Se eu estou rezando, mas não estou prestando atenção no que eu estou fazendo, eu sou um animal. Por que os animais não rezam? Animais não rezam. Não, é tanto que o padre leu os manuscritos, mandou cortar a palavra, tirar a besta e colocar abominação, e ela obedeceu. Santa obediência. Extraordinária essa mulher. Porque ela usa as palavras que tem que usar. Não estou falando das orações, das distrações involuntárias. Não estou falando disso. Porque isso, né? das voluntárias. Fiz porque aquela fiz, que eu, foi consciente. Né? Eu percebi que eu estou distraído e não tem problema, continuo. Então, eu continuei. E continuei, isso aí. Então, estas orações, essas distrações voluntárias são muito graves. São muito graves. E aí, Santa Teresa diz, só que estas almas de primeira morada, elas saíram do pecado mortal, e como é que eu saio? Com a confissão. A alma que está em pecado mortal, como é que ela faz então para entrar na primeira morada? Confessar. Confessar. Mas a confissão ela só é válida se tiver arrependimento, porque o perdão ele se apega no arrependimento e não no ato da confissão. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós vamos para o confessionário sem arrependimento. E isso acontece com aquelas almas que nós falamos, que são os vernis. Né? Então, vai casar, aí está confessando. Mas por que veio confessar? Por causa da obrigação, né? Que faz parte da obrigação. Ah, não, agora eu tenho que ser. Eu tenho que ser. Padrinho de batismo. Aí soube que eu tenho que me confessar. Aí chega lá no padre e fala: meu filho, o que aconteceu que depois de 30 anos você veio aqui confessar? Ah, não, porque eu vou ser padrinho, eu soube que tem que confessar. Olha, Lu, isso é tão sério que se o padre der a absolvição sem estar moralmente certo do arrependimento, aí o padre comete o pecado mortal, porque ele tornou a confissão um sacrilégio. Ele profanou a confissão. Então, isso é muito sério. Então, esse catolicismo de verniz, tá? O cara tá lá vivendo com uma mulher que não é dele, tá cometendo atos impuros de sexualidade no próprio corpo, ele não vê problema nenhum da embriaguez, ele não vê problema nenhum de ficar se colocando em ocasiões de pecado, né? A pior desgraça que pode acontecer, com perdão da palavra, na vida de um católico que está querendo entrar na primeira morada é essa coisa de televisão, sabe, por exemplo, a alma. Nada hoje. Então, a alma em primeira morada, o que acontece? Ela saiu, quer dizer, imagina aí se você está na sua casa, olha para a sua porta de entrada, imagina uma pessoa entrando, vindo da rua com sapato sujo, roupa suja, e entra na tua casa. Imagina que teu marido é um médico, ele acabou de voltar de um plantão na UTI. Aí ele entra com o jaleco todo sujo de sangue, catarro, coriza, a bota branca, o sapato branco que ele usou, ele entra na sua casa.
Então, veja, a pessoa para entrar na primeira morada, ela tem que deixar toda a sujeira de fora. Ela deixa a sujeira de fora com a confissão. Só que é o seguinte, ele confessou, no entanto, ele acabou de voltar do hospital. Então, uma alma que está na primeira morada, ela acabou de sair do mundo, da lama do mundo, ela acabou de sair de todos aqueles pecados que ela cometeu, ela está com a imaginação cheia daqueles pecados, ela está com o corpo ainda sob o efeito daquelas dopaminas, daqueles pecados que ele fez. Inclinações ainda, né? Ele tem isso, e Santa Teresa vai chamar isso das salamandras, dos bichos que a alma de primeira morada traz da rua. Ela vai trazendo esses bichos. Então, ou seja, uma alma de primeira morada, ela é uma alma fraca. Ela está um ponto para sair da porta de novo. Né? Muito vulnerável. Muito vulnerável. Muito vulnerável. Ela é uma alma desprotegida. Ou seja, ela já está dentro do castelo, mas ela está separada do mundo por uma portinha muito frágil. Vamos dizer assim, as casas antigas, eu sou do interior aqui do Espírito Santo, eu lembro que na casa da minha avó, as portas que separavam o quarto, um quarto do outro, é umas cortininhas. Ah, sim. Então, você tem que... a alma de primeira morada, ela ainda está muito próxima do mundo. Ela fez a confissão, ela está no estado de graça, ela está rezando mais, ela está com todas as características de uma primeira morada. No entanto, ela, por muito pouco, ela cai de novo. E aí, o que essas almas fazem? O que essas almas de primeira morada fazem? Confessa. Confessa. Aí elas já estão na primeira morada. Confessaram, entrou. Aí elas estão na primeira morada. Aí o que elas resolvem fazer? É por isso que Santa Teresa fala que tem que ter humildade, porque senão você não vai avançar. Por isso que eu vou falar agora demonstra a falta de humildade. O que elas fazem? Põe uma televisão dentro de casa, põe uma televisão na sala, aí vai para o padre depois, vai para o padre e vai falar, padre, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu não resisti, minha família foi ver um filme na Netflix, maratonar uma série, eu não resisti. Claro que você não resistiu. Você acabou de sair de uma situação, você está vulnerável, você acabou de entrar na primeira morada. E aí você acha que a televisão não vai te fazer nenhum mal? Você acha que ver uma série da Netflix em que aparece uma mulher seminua, você não vai... Estou falando agora principalmente para os homens. Sim. Isso não vai te afetar. Então, o que uma alma de primeira morada precisa urgentemente fazer? E aí compete ao diretor espiritual dirigir. Por isso que eu estou falando, é importante saber o que acontece em cada morada para a gente tomar os devidos cuidados. O que uma alma de primeira morada, que está vulnerável, que está fraca, né? O primeiro convite que o colega faz para ele ir para o boteco beber, ele vai porque ele ainda está naquele... O que essa alma tem que fazer? Cortar com bisturi, como se corta assim, cortar na raiz as ocasiões de pecado, as famosas ocasiões de pecado. Perfeito? Ó, não vou ver esse filme no cinema. Qual é o filme? Qual é o filme? Ah, é o Oppenheimer. Vamos ver lá a bomba atômica. Tá, mas você está sabendo que tem 8 minutos de cena impura no filme? Eu vou ver? Não. E é uma coisa que parece que assim, já é normal, né? Ver essa coisa é normal. Normal, pois é, não, mas... Aí tem que ler Santa Teresa. Aí tem que ler mais Santa Teresa. Essa dureza é necessário.
A mortificação dos olhos, né, professor? Mortificação dos olhos, silêncio. Uma alma de primeira morada tem que fazer mais silêncio, porque a gente sabe que o murmúrio, a resmungação, o silêncio evita muitos pecados. Nossa. Silêncio, sempre. Um pouco mais silêncio. Claro que nós que vivemos no mundo, eu tenho uma esposa, tenho filhos, eu sou professor, então eu tenho que falar. Às vezes eu não posso fazer o silêncio que eu gostaria de fazer. Às vezes minha esposa me demanda, mas falar o estritamente necessário, né? Não sei. Tem que dar uma cortada na Professor, fala. aquela frase de Santa Teresa de Jesus, que é a louca da casa, como é? Isso, a imaginação. A Então, imaginação. isso. Então, aí que tá. Uma alma de primeira morada, ela tem que começar a purificar, mortificar todos os Todos os sentidos. sentidos. Tanto os exteriores, tato, olfato, paladar, visão, quanto os interiores, imaginação, memória. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu gosto muito de ler, né? Leitura me atrai, me dá prazer ler. Eu tenho prazer com leitura. Mas aqueles livros que eu lia antes de entrar na primeira morada, antes de ouvir o chamado, antes de. E que às vezes tinha alguma cena impura, uma cena erótica, não leio mais. Mas tudo é, né? O Santa Nossa Senhora de Fátima, ela fala, né, que o povo se perde por falta de conhecimento. Então, pois é por isso que. Você sabe, ô Lu, que eu ando muito desestimulado com essas redes sociais, etc e tal, com isso tudo. É natural que no caminho da santidade você vai querendo ficar um pouco mais retraído, recolhido. Recolhido. Mas às vezes você falando essas coisas, a gente fala assim, não, se Deus me permitiu ter esse conhecimento, né, eu vou passar. Tudo bem que eu estou frequentando muito pouco, estou fazendo muito pouco as coisas, mas é, você me fez o convite, eu aceitei, eu acho que as pessoas precisam ouvir isso. Precisa, é E, uma e, bênção, e, e professor. a Todos gente tem que precisam ouvir. falar com dureza, Dureza. com dureza. É o pai ensinando o filho, né? Porque, veja bem, eu me esforço para ser duro comigo mesmo. Porque senão eu vou ser um palhaço, que estou defendendo uma coisa aqui, falando de maneira tão firme, talvez até aparentemente passando uma autoridade, mas com a vida podre dentro de quatro paredes. É o famoso sepulcro caiado de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bonito por fora, mas por dentro está tudo estragado. Não, não. Nós temos que ser condizentes com o que falamos. Condizentes com o que falamos. Uma alma de primeira morada que se põe em ocasiões de pecado, vai para a praia em horário de pico para ver mulher seminua, a pessoa está ficando doido. Então, essa pessoa tem que. Então, se o padre está dirigindo essa pessoa, o padre tem que puxar as rédeas. Como as rédeas de um cavalo. Perdão, eu tenho que usar essas palavras. Tem que puxar a rédea. Oh, meu filho, o que está acontecendo com você? Você está na primeira morada. Você acabou de sair do pecado e você está se metendo em pecado. Sem necessidade. Tá faltando humildade. Você tem que ter humildade, você tem que se conhecer, tem que fazer exame de consciência, tem que se conhecer. E Santa Teresa fala, uma das grandes virtudes de uma alma em primeira morada é o autoconhecimento. Por quê? Conhecendo-se a si mesmo, você sabe quais são os seus limites. E vai ficar se Evita as arriscando. ocasiões, E né? Diz evita as não. ocasiões. Não vou ver mais filme. Ah, tá bom, a sua esposa tá te chamando. Fala, meu bem, eu não. Aqui é meu calcanhar de Aquiles. Eu não posso ver esse filme. Eu não posso, porque vai aparecer uma mulher lá e eu não vou conseguir. Eu quero me santificar. Os casais têm que ter essa conversa. E a mulher ou o homem, porque num casamento, às vezes um está maior do que o outro, está sentindo mais necessidade de mortificação do que o outro. Quer dizer, né? Então tenta compor. Não, tudo bem, vamos ver um filme. Você está querendo, você tem necessidade de ver um filme? Tudo bem, mas vamos tentar ver um filme que não tem
nenhuma cena impura. Eu falo da questão da impureza porque para o homem é mais sensível isso. Mas às vezes. Então, cada um. Então, por exemplo, se eu tenho que mortificar minha língua, eu sou uma alma de primeira morada, acabei de fazer minha confissão, acabei de sair da vida mundana, estou entrando no castelo agora. Eu não vou ficar procurando tricotagem com amiguinhas para ficar fofocando. Cortou, tem que cortar isso. Né? É o pecado da língua, né? A língua não segura aqui na boca, fala mal do povo. É, então, aí por quê? Porque você está sendo estimulado, e aquilo vai liberando várias coisas dentro de você que te dá prazer, porque todas essas Mas é coisas. aquela coisa, professor, não, amiga, não quero saber, não me venha trazer, Ou não quero senão, fofoca. ou você Como fala, gente, ó, eu até vou no café aí, no clube da Luluzinha, etc e tal, mas eu gostaria que nós não falássemos das pessoas, etc e tal. E se eventualmente ocorrer, você seja discreta, vai ao banheiro, fala, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto, ou seja, também não precisa ser é, indelicado, chato, ficar. Não, mas veja bem, é natural que uma alma que vai subindo nas moradas, que ó, vai e a conquistando gente acaba virtude. sendo a chata. Tô querendo ser santa, mas não é fácil. A chata. Não, então, mas aí o que acontece? Veja bem, mas aí nós temos a caridade em primeiro lugar. Hum, A caridade em primeiro lugar. Claro que não é porque você vai fazer a caridade que você vai se pecar, submeter. submeter, mas tenta ser caridoso fazendo uma composição, temperando. Então, por exemplo, se você é Outra casado e seu virtude, esposo, né? Temperança. outra virtude. Então você tempera. Por exemplo, se você é casado, seu esposo quer ver porque quer ver no final de semana para esparecer a cabeça, quer comer uma pipoquinha no sofá e ver um filme com você. Puxa vida, você também não vai cortar a onda do seu esposo. Ele não está no mesmo nível É. de recolhimento. Você vê, mas você tenta dialogar, fala, olha, meu amor, tudo bem, mas vamos escolher nós dois uma série, um filme mais antigo um pouquinho. Vamos ver um filme mais de ação, que talvez não tenha uma cena impura, não tenha uma violência gratuita, por exemplo, uma apologia, uma defesa ao demônio, ao mal. Vamos ver um filme edificante, um filme um pouco mais antigo, que passe tantos filmes maravilhosos. Vamos ver o filme de um santo? A vida de um santo, talvez. Então, assim, você vai com muita sabedoria, jogo de cintura, você não peca, porque o pecado não está em ver o filme, é nas cenas. Nas cenas. E você sabe onde aperta o seu calo, você sabe o que você não deve ver. Então, uma alma de primeira morada, ela tem que evitar as ocasiões de pecado. E se ela, por caridade, vai numa festa para acompanhar o esposo, vai numa festa porque tem que acompanhar o filho, ela vai, no momento, fazendo, vamos dizer assim, tendo sabedoria e prudência para agir sem que ela entre no pecado e nem seja É, conivente. de repente, nesses casos assim, que tem que acompanhar algumas mortificações, né? Não Vai olha. lá, faz uma jaculatória durante a festa, faz uma jaculatória, né? Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Ouviu alguém falar uma bobeira, até uma blasfêmia? Reza, entendeu? Fala, gente, ó, vou à toalete um minutinho, aí você dá uma voltinha, pega o seu filho, entendeu? Vai para uma outra mesa. Não precisa bancar de chato, nem de inconveniente, mas também não precisa ficar participando do erro. Ponto. Então, essa é a alma de primeira morada. Uma alma ainda muito fraca, muito que se deixa seduzir com muita facilidade, está a um passo da rua e da lama, cheio de bichos, salamandras, mariposas que estão ali te provocando, tem que evitar as ocasiões de pecado. Tem que evitar as ocasiões de pecado. Pois bem, então,
Esse é o primeiro ponto, né? Vamos lá. Alma de segunda morada. Mas estou firme e vou avançando para a segunda, então. Então, uma alma de segunda morada, vamos lá, ela já não tem mais, ela já dificilmente ela vive ocasiões de pecado. Dificilmente. Ela já cortou tudo o que pode levá-la para o pecado mortal. Tudo. Tudo. Mas ela é uma alma que ainda combate com muita fraqueza o pecado mortal. Você vê que a alma de segunda morada, ela ainda de vez em quando cai. Ela de vez em quando comete um pecado mortal. É mais raro, mas de vez em quando ela comete. Tá? Então o que acontece? Como é que eu sei que eu já estou indo para a segunda, ou já estou na segunda? Quando o meu sim é um sim forte, não quero mais o pecado mortal, vou cortar todas as ocasiões de pecado, vou evitar tudo quanto eu posso evitar, e o que eu não puder evitar, eu vou dar um jeito de contornar da melhor maneira possível, e eu ainda caio eventualmente em algum pecado mortal, eu ainda me deleito com um pensamento impuro, ainda vejo que quando eu vou numa festa eu fiz uma fofoca indevida, cometi uma maledicência, me irei, fiquei irada de uma maneira indevida, cometi uma injustiça, não é? Enfim, contei uma mentira que até pode prejudicar uma pessoa. Então, ainda cometo alguns pecados mortais. Mas é mais raro. É mais raro. E aí, o que acontece? A alma, aqui diz Santa Teresa. Vamos pegar aqui. Segundo as moradas, né? Então, o pecado mortal é sinceramente combatido. Às vezes, ela tem algumas ocasiões perigosas, seguidas de alguma queda. Então, a alma de segunda morada, ela cai de vez em quando em pecado mortal. É de vez em quando. Uma alma em primeira morada, a primeira morada, ela está caindo direto. Quando é que eu sei que eu estou na segunda morada? Evito muitas ocasiões de pecado, por isso as minhas quedas são menores. Estou caindo menos. Tá? Para ver como evitar as situações de pecar nos ajuda muito, né? Porque a gente não, né? Se eu Muito, não me coloco até na porque posição. até porque você está testando Deus, né? Você está provando Deus, né? Você está dizendo, não, não tem problema não, não tem problema não. E ali na praia ver algumas mulheres nuas, não tem problema não. Aí Deus vai te mostrar que tem. Demônio é astuto, né? Então, tem sim, tem problema sim. Só que a alma segunda morada, ela até comete uma vez ou outra um pecado mortal, mas o arrependimento é vivo. Assim, cometeu o pecado, imediatamente é igual aquela experiência de Adão. Imediatamente ele se vê nu. Ele imediatamente fala, nossa, o que eu fiz, meu Deus? Vou me Na hora. confessar imediatamente. Na hora. Imediatamente eu me confesso. Aí o que acontece? Na alma de primeira morada, o pecado venial quase não existe. A alma ainda está caindo muito em pecado mortal. E está rateando, igual o carro velho, está rateando. Na segunda morada, como ela já está evitando muito o mortal, e de vez em quando ela cai, ela começa a perceber dentro dela alguns pecadilhos pequenos que na teologia se chama venial. Ela começa, então, a ficar com uma consciência mais sutil, mais fina. A peneira da nossa consciência começa a ficar mais interessante. Você começa a observar pecados menores que você na primeira morada não observava. Então você já começa a ver os pecados veniais, aqueles pecados menores, mas sabe, aquela mentirinha que você conta no trabalho, não faz mal a ninguém, mas você está contando no trabalho.
Aquele trabalho que tinha um prazo para cumprir, você não cumpriu, você não é diligente no seu trabalho, você ainda tem alguns atos de orgulho, de amor próprio, não é? São Então, 21h30, você tá começa. bom? Só para ali, são 21h30, tá? Só para ali não perder a Nossa, hora. já, tá vendo? Então, Mas vamos lá. aí, pra gente avançando, então o que acontece? Na segunda morada, a alma começa também a frequentar mais o sacramento. Então, uma alma de segunda morada, ela começa a ter uma missa diária. Então, a gente fala assim, nossa, como aquela pessoa é santa, ela está indo todo dia às missas. Não, não se deixe enganar pelas aparências. Santa Teresa é muito clara, os autores místicos, os teólogos são claros em dizer que uma alma que vai todo dia à missa, ou que vai com muita frequência, é uma alma de segunda morada, ainda. É mais do que obrigação, a alma de segunda Mais morada ainda. que Então, obrigação. mas aí, veja bem, por que que. Agora, o que que faz uma alma ser de segunda morada? Tudo bem, ela vai todo dia à missa, pouca preparação. Uma alma de segunda morada, ela vai todo dia à missa, mas é pouco preparada, ela se prepara pouco, porque para ir à missa eu tenho que me preparar. Tem preparação para ir à missa. Olha Não é só. só sair de casa e ir. Eu tenho que rezar, eu tenho que fazer uma meditação prévia, eu tenho que acalmar meu espírito. Tem gente que vai na missa no carro, briga, e telefone tocando, e dentro do carro uma agitação. Aí quando pisa na primeira escada da igreja, aí quer que se acalme. Não, aí vai começar a se acalmar. Nada disso. Nossa, o professor É, só tocou num assunto que eu acho que assim, será que temos mesmo essa preparação para ir para a Santa Missa, essas meditações, esses... cada um vai ter que fazer a sua autoanálise. Tem que fazer, é claro que há dias e dias, Lu. É claro que nem sempre dá. Eu que tenho 3 filhos, eu sei o que é filhos pequenos, eu sei que às vezes vira uma situação difícil. Eu estou falando que a gente tem que se esforçar Esforçar. para fazer. Se esforçar. Tá? Então, veja bem, missa diária, rosário familiar, ou o terço em família. Tá? Mas muitas vezes, por o menor incômodo, é abandonado. Então, a alma de segunda morada também é muito fraca. Faz pouco. Abandona. Chegou uma visita, pronto, não vou rezar mais o rosário. Tudo que ela Recebe a queria era uma visita visita. primeiro. Ou não marca a visita no horário do rosário. Então, rezar todo dia, né? Mas, veja bem, essa reza em família ou até individual é omitida com muita facilidade, sob qualquer pretexto. É a alma de segunda morada. Né? A alma de segunda morada também ela já começa a ter o segundo grau de oração. É um grau mais elevado, que é a meditação. Ah, é porque Ela já a sai, primeira era só é vocal. verbal, né? Ela Vocal. já saiu da oração vocal e agora ela faz uma oração meditativa. Aí você me pergunta, o que é meditação? Nossa, é uma live de 2 horas só para explicar o que é uma meditação. Professor. Professor, como é que eu sei que eu estou meditando? Olha, tem técnicas, tem métodos. Claro que ninguém precisa ficar preso em métodos, mas para quem não sabe nada, o método no início é importante. Depois você voa com liberdade. Eu não conheço um santo que não tenha meditado. Eu tô com 80 anos de idade, Leonardo. O único tipo de oração que eu fiz até hoje foi a vocal. Então, Então, falta. Tá faltando. esforçai-vos. Né? Agora, tem que saber também o que é, né, Lu? Uma oração meditativa. Como faz uma meditação? Não é assim uma coisa impossível. É uma oração que demanda um pouco mais. Você se esforça mais. Mas E conhecimento ajuda muito, né, professor? Não, pois é, ajuda. Agora, tem almas analfabetas que estão lá no interior da Amazônia em que o Espírito Santo conduz. Ela está meditando e não sabe que aquilo é meditação. Isso pode acontecer. Amém. Então, agora eu quero saber o que é a meditação. Podemos marcar uma nova live para falar sobre a meditação, etc e tal. Enfim, Vamos lá.
Eu tenho curso sobre isso, enfim, ó, não quero fazer da nossa live nada de venda, até porque eu sou a pior pessoa que tem para venda no mundo. Eu quero que as pessoas. Mas só que não tem tempo para falar. Eu tenho coisas, eu tenho. Eu tenho já gravado, professor, esse material? Oi, perdão? Você já tem gravado, assim, para que a gente possa ter acesso? Por exemplo, conteúdo de meditação. Eu tenho. Eu já fiz algumas lives a respeito. Agora tem que ver que eu tenho tantas lives no meu perfil, tem que ver onde ela está. Eu tenho lives a respeito da meditação, mas claro que não dá para aprofundar tudo. Eu tenho aulas gravadas, né, Lu? Até porque eu vivo da venda dessas aulas. São aulas, é um curso que eu vendo, em que eu falo de cada grau de oração. Ah, legal, Oração professor. vocal, Olha, Cíntia, meditação. sim, outra lá, já comprei alguns cursos. Então, depois o senhor fale no final, por favor, né, professor? Vai nos Ah, ajudar. eu posso até falar que eu não quero Mas é transformar a necessário, live. professor, Talvez se as pessoas conteúdo que tiverem interesse, né? precisamos. Tá bom. No final a gente fala. Tá bom. Então a alma de segunda morada, ela ainda tem algumas orações vocais, mas ela já começa a sentir uma inspiração interior do Espírito Santo para, claro, que ela está aumentando o recolhimento dela para fazer meditações. É o segundo grau. Vamos para a terceira morada e a gente já vai acabando. Pecado mortal. Zero. É aquela alma que nunca fala mal dos outros, nunca faz impureza, não, os primeiros pensamentos de impureza ele já combate. Se eventualmente ela vem cometer um pecado mortal, assim, é um em cada século. E de maneira muito inadvertida. Foi tão rápido o pensamento que ele teve impuro que ele quase não percebeu. Isso é uma alma de terceira morada. E se ele percebe que cometeu um pecado mortal, não é? Ele quase desmaia. Porque se apodera dele um tal profundo arrependimento que chega a dar um frio na espinha. Eu estou falando do pecado mortal. Inclusive, Lu, nesse curso, eu tenho um curso, né? No Caminho de Santidade é o nome do curso, tá ali no meu perfil. Eu falo o que é um pecado mortal, o que é um pecado venial, como diferenciar um do outro, quais são os graus de oração, é tudo lá, completo, né? Enfim, No caminho de santidade. no Caminho de Santidade, é um curso que Anota, eu tenho. gente, anota aí. Já, já. No Caminho de Santidade. E As pessoas aquele podem da depois. meditação é outro, né, Não, professor? não, tá no Caminho de Santidade. Ah, tá. Eu, Ah, legal. assim, nesse curso, é um curso único, com mais de 50 horas de aula, em que eu falo tudo da vida espiritual de maneira mais completa. Gente, para Mais quem está completa. perguntando, o professor Leonardo Penitente, está no Instagram dele, está na bio, né, professor? E tá na bio, pode entrar lá na bio. Pronto. Tem uma página lá que vai remeter para esse curso. Também, veja bem, na pior das hipóteses, a pessoa pode me mandar mensagem: olha, Lu, eu tenho muita gente e olha, eu faço um esforço para responder todas as pessoas. Todas as pessoas. Tá? Pode mandar mensagem lá no direct, no particular. Leonardo, qual é o curso que você mencionou e eu vou te direcionar para o curso. Mas enfim, Pronto. Sim. tá. O principal distintivo de uma alma de terceira morada: começa uma caça às bruxas, uma perseguição violenta aos pecados veniais. Então, a alma de primeira e segunda moradas não se preocupa muito com o pecado venial. Na segunda morada eu já começa a me incomodar. Os veniais já começam a me incomodar. Mas eu ainda estou ainda gastando energia com o mortal. Na terceira morada eu já não tenho mais mortal. Então as minhas energias Vão para os veniais. vão para os veniais. Esse pecadinho de estimação. Aquele pecadinho de estimação. E veja bem, já não estou mais combatendo o pecado de trair a minha esposa. Isso aí já ficou fora, já está fora. Isso aí é gravíssimo. Agora o que eu estou combatendo é a procrastinação no meu trabalho, a preguiça na hora de acordar na hora certa. Quando o meu filho me chama, eu estou fazendo uma leitura
E aí eu fico, não, peraí, não tenho tempo, não vou fazer. Quando a minha esposa me pede um favor que eu posso fazer, eu não faço. Os pecados veniais. Eu lavo a louça resmungando, lavo mal lavado. A alma de terceira morada, ela está muito concentrada nos veniais e ela está combatendo os veniais. E aí, missa, alma de terceira morada é uma alma de missa e comunhão diárias, mas com certo espírito de rotina. Porque é só na quarta morada que suas comunhões e missas diárias serão profundas, sem muita rotina. É aí que você sabe que você está na quarta. Mas quando você fala com certa rotina, Com o espírito de rotina, você já, como você vai sempre, você já, já caiu você na já rotina, caiu no automático, no é. automático, sim. Aí você deixa de fazer suas preparações. Ao invés de cada missa ser uma missa única na sua vida, você começa a ir com o espírito de rotina. Então, alma de terceira morada, confissão semanal, pelo menos. O ideal de 4, 5 em 5 dias. Confissão semanal. Porque você vai ter que ter muita cara de pau para de 7 em 7 dias confessar os mesmos pecados. Mas aqui, senhora Mara, ele está dizendo sobre já uma alma de terceira morada, já está lá em cima. Não, Pessoal. e E quando quando é não é possível também. possível, Não, não tem problema. Você uhum, consegue, viu, o Mayra? Você consegue, Mayra, ser uma alma de terceira morada, de quarta morada, sem ir à missa diariamente. Não estou dizendo que é condicionado. Se você não pode. Eu não posso. Tem dias que eu não posso. Tem dias que a minha esposa pede para eu ajudá-la no almoço. Tem missas aqui na minha paróquia, na hora de almoço, é uma missa ótima para mim. Tem dias que eu não posso ir. entendi. Mas, agora, veja, não é a frequência. Uma alma em terceira morada, ela pode ir só no domingo. Porque às vezes é um médico que trabalha em plantão, tá em plantão todo dia. É uma pessoa que trabalha embarcada, tá lá na Petrobras embarcada a 24 quilômetros da costa terrestre. Não tem problema. O que vai marcar uma alma em terceira morada é não ter mais pecado mortal e combate violento aos veniais. Aí sim. Aí a alma já está. E outra, oração. Oração. Terço diário, praticamente. Depois, começa a fazer, começa a ter uma vida mais profunda litúrgica na igreja. Então começa a fazer a via sacra toda sexta-feira. Começa a viver os tempos litúrgicos. Na quaresma, é quaresma mesmo. Que lindo isso, né, professor? A alma de terceira morada é uma alma litúrgica. Porque ela já começa a entrar de cabeça no corpo místico da igreja. E ela vive, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, no coração da igreja, que é a minha mãe, eu serei o amor. A alma é terceira, mas é terceira morada. Lembra que nós temos até a sétima. É verdade. Então, essa é a terceira morada. Então, outra coisa, oração, meditação. Uma alma terceira morada está em meditação. Já está meditando, já não, quase não tem mais oração vocal. Quase não tem mais oração vocal, a não ser na missa, que ela tem que falar as orações vocais. Quando está num grupo rezando o texto, ela faz vocal. E é muito comum uma alma de terceira morada, quando está rezando o texto em família ou em grupo, quando você olha assim, ela já não está mais rezando com a boca. Ela já está dentro. Ela recolhe com facilidade.
Nossa, Ela simplesmente recolhe. Ela está recolhida, tá? E aí acontece, Olu, para a gente terminar, uma coisa impressionante na terceira morada, e aí só isso aí já daria uma live à parte. Eu também falo isso no curso. A terceira morada é uma morada de transição para ir para a quarta. Porque para o sujeito passar para a quarta morada, ele vai passar por uma noite chamada noite passiva dos sentidos. E aí, Olu, é que é a prova. o bambu geme. É aqui que a coisa começa a ficar séria e é aqui que Jesus separa os meninos dos adultos. A, a criança imatura da alma que quer realmente ser santa. É aqui que Jesus nos prova no amor, aquele amor que nós prometemos, como diz o Padre Jonas. O Padre Jonas tem uma música bonita, né, da Canção Nova, Juras de Amor. Essas juras de amor que a gente faz na primeira morada, na segunda morada, quando Deus nos chama lá, quando Ele toca pela primeira vez nosso coração e a gente fica, né, apaixonado pelo esposo, ó, belíssimo esposo, a gente canta aquela música, belíssimo esposo, tá? Aí eu quero ver onde estará o belíssimo esposo quando o esposo começar a exigir um pouco mais. E exige. E São João da Cruz, que é outro carmelita, contemporâneo de Santa Teresa, e junto com ela fundou a Ordem Carmelita Descalça, São João da Cruz diz que as provações da noite passiva dos sentidos são terríveis. Terríveis. Tanto que muita gente confunde com um quadro depressivo. Nossa. E existem 3 sinais que diferenciam uma verdadeira depressão com a noite. Não vem ao caso aqui agora, é outro assunto muito interessante, eu falo no meu curso. Nesse No Caminho da Santidade. Caminho da Santidade. Porque a noite passiva dos sentidos, ela é muito importante o diretor espiritual identificar e você identificar, porque ali você sabe que você com certeza está na terceira morada e indo para a quarta, porque a noite é o túnel que vai te levar para a quarta. É a transição, né? É a transição. Na quarta você vai passar na noite. E na quinta morada, você vai começar uma outra noite, que é a noite do Espírito. Essa é inimaginável. Professor, quer dizer que o senhor vai ter que voltar aqui, quero lhe dizer isso. Não, vamos voltar, porque é muita coisa, hein? É muita coisa, gente. Não dá para falar A das gente 7 volta. de jeito nenhum. Mas Não, é muito difícil. Antes de terminar, professor, né? Claro que tem muita coisa aqui. E como é linda a santidade, né? Nossa, falar dos santos. É muito bonito. E olha, Lu, acontece que esse é o caminho. Não tem como negar. Todo mundo vai ter que passar por isso. A igreja já reconheceu, tanto que a igreja chama a Santa Teresa de doutora mística. A igreja já reconheceu. Não adianta inventar nada novo. Não adianta inventar nada. Deus poderia te pegar da primeira morada e te levar para a sétima sem passar pela segunda, terceira, quarta, quinta? Pode. Mas ele não faz. Olha, professor, volta. Obrigado, Valéria. Professor, você vai ter que dar um jeito de voltar aqui para falar da quarta. Que seja... Se Deus quiser, deixa eu lhe falar. Bom. Eu vi que o senhor consultou aí um livro. Esse livro que o senhor consultou de Santa São Teresa, todos internacionais. Ele está em português ou está em outra língua? Tem, olha só, em português. Então, gente, olha só, livro, português. Em português, nada substitui Santa Teresa. Santa Teresa tem uma linguagem maravilhosa, é uma mulher extraordinária. Tem que ler Santa Teresa. Mas às vezes, para quem está começando, ela tem uma linguagem um pouco mais. Você tem que se acostumar com a linguagem dela. Não é nada demais, tem que se acostumar. Então, quem lê a primeira vez, às vezes estranha. Então, vamos lá. Santa Teresa tem as obras completas dela, publicada pela editora Loyola. Aqui eu estava lendo alguns trechos. Não está aqui perto. Eu não pude fazer no escritório. As obras completas. Deixa eu ver, peraí.
Veja Não, aí, professor, a gente aqui, espera. não, aqui está Santa Terezinha. As obras completas. Santa Teresa está aqui, meu Deus. Obras Não, completas não está aqui. da Loyola. É Loyola. A Loyola tem um livro chamado. Mas se você for no Google e colocar no Google, vai colocar. Ou aonde você quer comprar, na Amazon, sei lá, onde você quer comprar, você vai colocar Obras Completas, Santa Teresa de Jesus. Tá. Então você vai lá, obras completas. Lá dentro das obras completas, porque as obras completas têm as cartas dela, algumas poesias, tem o livro da vida, né, o caminho de perfeição, e tem o livro das moradas, que foi o último livro Ah, então dela. por isso chama Obras Completas, porque tem tudo, né? Tem várias coisas nesse Tem livro, tudo. nessas obras. E se você quiser comprar só o livro das moradas, você também encontra ele à parte. Ah, só das moradas também, sim. Você encontra também. Então, ponto. Da Agora, Loyola também vem não, separado ou é não, outra? aí tem várias editoras. Tem a Paulus. Se você colocar na Amazon, você vai, lá ele vai te dar várias. A única, a única advertência que eu faço é você comprar numa editora católica. Porque, por incrível que pareça, tem editoras protestantes que estão editando esses livros católicos tradicionais. Comprem numa editora católica. Vozes, Paulos, Paulinas. Tem a editora Eclésia também, lá do meu Eclésia. amigo César Eclésia, você pode comprar lá. Né? Bom, vamos lá. Agora, Leonardo, eu li, mas a linguagem está muito elevada, está muito difícil. Tem aí uma obra introdutória sobre Santa Teresa? Gente, no Brasil, vamos lá, no Brasil, A original tá na língua espanhola. espanhola, espanhola. Mas ó, nós temos boas traduções, tá, Lu? Tem? Essas traduções são maravilhosas. Não tem. O problema é que o que eu estou falando agora é daqueles livros que dão uma introdução, de que facilitam a sua vida, que te ensinam a ler a obra. Ah, sim, entendi. Aí, o melhor livro que nós temos em português, que faz um estudo tranquilo, simples, fácil, é o Quero Ver a Deus. Quero ver a Deus. Tá? Eu tenho até. Esse está mais fácil aqui, Pode, um minutinho. tá, pode pegar aí, professor. Então, quando o professor vai pegar o livro, deixa eu falar então. Para quem não acompanha o trabalho do professor Leonardo Penitente, o Instagram dele é Leonardo Penitente. E lá na bio dele, então, a gente pode encontrar essas aulas, né, desse curso de um caminho da santidade. Ó, Lá a gente consegue ver esse material. Quero Ver a Deus. Inclusive foi escrito por um beato, né? Beato Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, que é um carmelita descalço também. Quero Ver a Deus. Ó, é uma obra grossa, ó. Ó. Nossa, é mesmo. E é folhinha de Bíblia, hein? Aquela bem fininha. Bem fininha. Aí o que acontece? Quem que é a editora, professor? Vozes. Olha, o Lu, não é tem 1534 páginas. Aqui, Gente, aqui ele comenta toda a obra de Santa Teresa, o Livro das Moradas, e um dos capítulos mais impressionantes aqui é quando ele fala das doenças psicológicas, ansiedade, depressão. Eu falo isso no meu curso, porque o meu curso, Lu, eu fiz por quê? Porque são 11 anos estudando, lendo obras que na época não estavam traduzidas, eu tinha que ler em língua estrangeira, fala e no eu, caminho da santidade, né? no Caminho de Santidade, Tá. que é esse curso, no Caminho de Santidade. Então, esse curso eu fiz para dar para a pessoa, em pouco tempo, o mastigado, porque são muitas obras que eu tive que resumir e dar. Mas se a pessoa quiser, por exemplo, esse livro aqui, ele não é um livro barato. Você deve encontrá-lo na Amazon, que às vezes faz umas promoções, você deve encontrá-lo a 198 até R$ 200, esse livro. Salgadinho. Mas é um livro para a vida toda. Para a vida. É um Eu recomendo investimento, né? Para a santidade. isso. E você
também vai se conhecendo, você vai lendo o livro, vai se conhecendo. Ele dá muitas dicas, porque ele foi um grande diretor espiritual também. Ele tem muita experiência. Então, se você não quer entrar nas obras de Santa Teresa sozinho, porque Tem o pode ser auxílio dele. arriscado, tem o auxílio E dele. tem Ele vai explicando também cada o curso do morada. professor que vai nos ajudar no caminho da santidade. Vai lá Então, na bio, já dá uma se, ô olhada Lu, lá. se a pessoa achar que não está encontrando muito bem, está um pouco confuso, só me mandar uma mensagem que eu libero o acesso lá. Pronto, ó, o Eu livro que ele acabou de explico tudo, mostrar, se quiser. Quero Ver a Deus. É ótimo. E lá na bio dele tem o curso no Caminho da Santidade, que ele vai falar sobre a meditação que ele falou aqui hoje. Tem muito desse conteúdo, deste livro, que ele tirou também muita coisa de lá Ah, tá para bem nos ajudar. completo. Tá bem completo. Então, Ali eu ensino as assim, mortificações, como mortificar a língua, o paladar, enfim, o olfato. Tá tudo completinho. Instagram, professor Leonardo É Penitente. Tem professor, não, é Leonardo Penitente. Leonardo.penitente. Leonardo.penitente. Eu vou deixar aqui para vocês, para que vocês possam já entrar depois da live. E aí depois já dá uma olhadinha, tudo Dá uma certinho. olhadinha, lá na página de venda do curso, Lu, tem todos os, os assuntos que eu trato. Olha, sem compromisso, né? Vê se É pode te ótimo, ajudar, né? professor. Isso, obrigado aí, ó. Ó, tá aí, já anotamos aqui. Vou Olha fixar. só, Lu, eu tinha te prometido que não passaria de uma hora. Eu sei, o assunto também é muito. É, ó, mas olha, eu fui muito. Eu lhe avisei, professor, que eu digo, ai, eu sei do seu horário, do seu compromisso, eu digo, professor, 9h30. Porque as crianças pequenas, às vezes tem que ajudar a esposa, né? Sim, claro. Não, mas Eu ela nem vou. tá tranquila, que ela não. Ela tá tranquila. Olha, já peço desculpa para ela, para nós a gente ter passado Não, um ela é pouquinho do horário. tranquila, ela gosta. Até porque ela é uma carmelita descalço da Ordem Terceira. Ah, bem Porque o Carmelo Descalço tem a Ordem dos Leigos, né? Eu sou passionista, tá? Eu sou passionista. São Paulo da Cruz. Bendito seja Deus. Professor, eu quero Amém. lhe agradecer Obrigado, a querida. sua Eu que dedicação, o agradeço. seu tempo precioso e dividir Nada. conosco esse caminho de santidade aí, que já é título do seu curso. Por favor, vamos lá também para que a É. gente possa aprofundar cada vez mais. Vamos marcar uma outra live para terminar Vamos, Lu. o Como eu te quarto, falei, eu estou quinto, com um sexto e tempo sétimo. bem complicado. Mas olha só, vamos marcar na quinta-feira. Vamos marcar, se possível, agora para julho, porque eu estou em recesso no meu trabalho. E é bom. Aí você me fala uma melhor data para você. Em julho eu posso qualquer dia da semana. Agora eu só Pronto, posso quinta. A partir da segunda, a partir do dia 10 de julho eu posso qualquer dia. pronto. Então é isso, ó. Quero agradecer muito mesmo por ter Eu que aceitado esse agradeço. convite, porque eu tenho certeza que a gente precisa conhecer desse conteúdo, essa preparação toda para esse caminho de santidade, essas moradas que precisamos alcançar, tá Isso aí. bom? Então Eu a que gente agradeço. finaliza agradecendo Fui a muito cada um bem de vocês que recebido. estão aqui, ou com todo o coração, com todo o amor aqui pela Coroa Obrigado. das Lágrimas de Nossa Senhora. Então a gente agradece a todos que estão aqui, vai ficar salva. Depois compartilha com todo mundo, porque é um assunto que precisa ser compartilhado, que é o caminho da santidade. E o professor Leonardo Penitente vem aqui para nos mostrar, junto com Santa Teresa d'Ávila, né, com o ensinamento dela, esse caminho. Então, vamos lá, fazer a nossa parte, esforçai-vos, faça a sua parte também, estude, leia, para que esse caminho possa acontecer com a graça de Deus. Então, a gente Amém. finaliza com a Jacotagem de Nossa Senhora das Lágrimas, Tá bom. desejando, então, todos uma santa e abençoada noite. Amém. Ó Virgem dolorosíssima, As as vossas vossas lágrimas lágrimas derrubaram o derrubaram o inferno. império infernal. Ficará gravada, compartilhem. Obrigada, professor. Santa noite. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.